No gerenciador de performance, você visualiza todas as performances cadastradas no Ascora. A performance é a base de operação da plataforma. É nela que ficam concentrados o período de vendas, as metas, o comissionamento, as bonificações e a competição. Em outras palavras, a performance reúne todas as regras e informações que vão definir como aquele ciclo será acompanhado e calculado dentro do sistema. O cadastro de performance é feito em 5 etapas. No primeiro passo, você define a organização e os vendedores que vão participar dessa performance. Também é nesse momento que você informa a meta individual de cada vendedor. O campo salário base já pode vir preenchido com a informação cadastrada no gerenciador de usuários. Esse campo é opcional e só é necessário para cálculos de comissionamento ou bonificação que utilizam o salário como base. Caso essa informação não seja usada na sua operação, ele pode ser deixado em branco. No segundo passo, você define a competência da performance. Aqui, você escolhe se a performance será mensal quando o período for referente a um mês específico, ou personalizada, quando quiser trabalhar com períodos maiores ou diferentes do formato mensal. Depois, basta informar a qual mês e ano essa performance se refere. No terceiro passo, você configura o comissionamento da performance. Ao ativar essa etapa, você define a regra de comissão que será aplicada sobre as vendas registradas nesse período. O Ascora permite 2 modelos de comissionamento. O primeiro é o comissionamento padrão, com percentual fixo sobre as vendas. Com o turbo ativado no comissionamento padrão, você cria pontos de atingimento da meta individual em que a regra de comissão muda, passando a considerar o percentual configurado para cada faixa. Por exemplo, se o comissionamento padrão da performance for de 1% sobre as vendas e você configurar um turbo em 70% da meta com comissão de 1,5%, isso significa que, ao atingir 70% da meta individual, o vendedor passa a receber 1,5% de comissão sobre as vendas, em vez dos 1% definidos inicialmente. Se houver novos pontos de turbo cadastrados, a comissão continua seguindo a faixa correspondente ao percentual de meta atingido. O segundo é o comissionamento OTE, em que o cálculo é feito com base em faixas de atingimento da meta individual, definindo um percentual do salário base que o vendedor receberá. No campo meta mínima, você define qual percentual da meta individual o vendedor precisa atingir para receber o bônus mínimo. E no campo meta máxima, você define qual percentual da meta individual o vendedor precisa atingir para receber o bônus máximo. Nos campos de bônus mínimo, você define o percentual do salário base que o vendedor recebe ao atingir a meta mínima e no bônus máximo, você define o percentual do salário base que o vendedor passa a receber ao atingir a meta máxima. No turbo, a lógica é parecida, mas o valor adicional definido será um percentual do salário base, somado ao comissionamento do vendedor. Por exemplo, se você configurar um ponto de turbo em 70% da meta, com adicional de 10%, ao atingir 70% da meta individual, o vendedor recebe o comissionamento definido e, além disso, mais 10% do salário base como adicional. No quarto passo, você configura as bonificações. Diferente do comissionamento, as bonificações não são calculadas a partir das vendas registradas, e sim com base em métricas específicas, que são definidas e atualizadas nas operações do Ascora. No campo nome, você informa o nome da bonificação. Esse nome deve ser único dentro da mesma performance, mas pode ser repetido em performances de outras competências. No campo tipo de métrica, você define como essa bonificação será medida, por quantidade, valor monetário ou percentual. No campo alvo, você informa a meta necessária para atingir esse bônus. Na regra, você define como o resultado atual será comparado com o alvo. Isso permite configurar, por exemplo, metas que precisam ser atingidas acima, abaixo, progressivamente até o alvo, ou na lógica inversa, dependendo da operação. No tipo de pagamento, você escolhe se o valor será fixo ou um percentual do salário base. E no campo valor, você informa o valor fixo ou o percentual que será pago.
Um exemplo prático: você pode cadastrar a bonificação visitas, definir o tipo como quantidade, o alvo como 30, a regra como acima e o pagamento como fixo de R$ 100. Nesse caso, quando o resultado do vendedor nessa métrica atingir 30 ou mais, ele recebe os R$ 100 dessa bonificação. Com o turbo ativado, essa bonificação continua sendo multiplicada conforme o resultado ultrapassa o alvo. Seguindo o mesmo exemplo, se com 30 visitas o vendedor recebe R$ 100, com 60 visitas ele receberia R$ 200, com 90 visitas receberia 300 e assim por diante. Se o limite do turbo também estiver ativado, você consegue definir um teto para esse crescimento. No mesmo exemplo, você pode limitar o pagamento a 2 vezes o valor inicial da bonificação, configurando a excelência, que é o resultado máximo, em 60 visitas. Nesse mesmo cenário, ao atingir 30 visitas, o vendedor recebe a bonificação de R$ 100 e, conforme avança, o valor aumenta progressivamente até o limite definido de 60 visitas, chegando ao máximo de 2 vezes o valor da bonificação ao atingir 60 visitas, ou seja, ele receberá no máximo R$ 200, mesmo que ultrapasse 60 visitas realizadas. No quinto passo, você define a competição da performance. A competição pode ser calculada por faturamento de vendas ou por atingimento de meta. Na competição por vendas, o ranking considera o total vendido por cada vendedor no período da performance. Por exemplo, se o vendedor 1 vendeu 1.000 e o vendedor 2 vendeu 1.500, o vendedor 2 ficará à frente do vendedor 1. Já na competição por meta, o ranking considera o percentual de atingimento da meta individual de cada vendedor. Usando esse mesmo exemplo, se a meta do vendedor 1 for 1.000 e a do vendedor 2 for 2.000, então o vendedor 1 terá atingido 100% da meta, enquanto o vendedor 2 terá atingido 75%. Nesse caso, na competição por meta, o vendedor 1 ficará à frente do vendedor 2, por ter um atingimento de meta maior que o vendedor 2. Abaixo, você também pode definir as premiações da performance. É possível cadastrar premiações para primeiro, segundo e terceiro lugar, enviando a imagem do prêmio e informando o nome de cada um. Depois de concluir todas as etapas, basta clicar em Salvar Performance. Com isso, a performance ficará disponível no gerenciador de performance para consulta e gestão. E pelo botão Duplicar, você pode copiar todos os dados já cadastrados para criar uma nova performance com mais agilidade, ajustando apenas o que for necessário.